Então, bom dia a todos e todas. Hoje, dia 13 de agosto de 2025, a gente vai dar início a mais um seminário integrado do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. E como convidados, a gente tem o professor Vitor Fassa, que é do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é a 9ª instituição nucleadora do nosso programa. O professor Vitor é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1C e possui formação e vasto conhecimento na área de química de proteínas e proteômica aplicadas a problemas biológicos, né? Ele possui uma formação, então, na USP, um bacharelado em Química e Química Industrial e também mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Biologia Molecular na USP. O foco atual na sua pesquisa está mais voltado, então, em aplicações clínicas da proteômica no câncer, com ênfase em alterações proteicas e assinaturas moleculares na progressão tumoral. Então, Vitor, muito obrigada pela disponibilidade em participar do nosso programa. A gente vai deixar as perguntas para o final da palestra, então, tenho certeza que todos terá muita contribuição aqui para o nosso programa, a sua palestra. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a professora Luísa, a professora Flávia, ilustre coordenadora do programa multicêntrico, né? Devo dizer que mais feliz ainda de dar essa palestra hoje, porque o nosso paper, que cobre principal parte desse assunto, foi publicado semana passada, então tudo muito atual, tudo muito fresquinho aí para quem quiser depois acompanhar com mais detalhes o que foi feito. Vou compartilhar a tela inteira. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Então, antes de mais nada, devo começar dizendo que tudo que a gente mostra aqui hoje é uma iniciativa razoavelmente grande, principalmente parte do Centro de Terapia Celular, que é um CEPID da FAPESP. Recentemente, esse CEPID também foi transformado num CEPICS, que são grupos de pesquisa digamos, de excelência dentro da USP, para que isso fique institucionalizado. Tá? Então, para a gente começar, eu devo trazer a todos aqui os famosos hallmarks do câncer, né? À medida que a gente evolui no conhecimento de como uma célula se torna tumoral, como essa célula evolui no sentido de se tornar uma célula muito mais agressiva, maligna, metastática, que pode influenciar outros órgãos e assim por diante, foi se observando que alguns processos, ou uma combinação de processos específicos, são necessários para que isso aconteça. Uma célula nunca vai ser tumorigênica muito avançada se ela não adquirir alguns desses fatores, algum desses hallmarks, dessas características, marcas moleculares, talvez, que possibilitam que ela realmente cause algum dano para o nosso organismo. Então, muito rapidamente, a gente conhece 14 processos que vão desde a instabilidade genômica, que é um fator muito, muito relevante, resistência à morte celular, a capacidade de gerar sinais proliferativos, isso pode ser gerando os próprios fatores de crescimento, ou eventualmente através das cascatas de sinalização, e assim por diante. Mas, particularmente, nosso laboratório foca bastante em um processo, inicialmente, que é o processo de ativação da invasão e da metástase, que, no final das contas, é o que leva à morte do paciente, porque a partir do momento que o tumor é apenas confinado, o cirurgião pode ir lá e retirá-lo com uma certa tranquilidade. Mas quando ele se espalha e se perde esse controle, então se torna uma doença muito mais agressiva, muito mais danosa, né, para o corpo humano, principalmente. Então, a gente tem muito trabalho, mas, de fato, eu não vou discutir a invasão e a metástase hoje, mas sim a gente vai abrir uma nova perspectiva em cima do escape do sistema imune, que normalmente as células tumorais têm.
Então, na última década, talvez, o foco em cima do sistema imune tenha sido muito grande, a ponto que novas terapias, novas estratégias foram desenvolvidas. Então, estrelinha para ativação em metástase, mas, de fato, nosso foco principal hoje vai ser como que a gente pode tirar proveito do sistema imune para destruir células do câncer. Então, não sou imunologista, conheço muito pouco de imunologia, para falar a verdade, mas o que a gente tem que enfatizar é que, num tumor que não criou resistência ou não está escapando do sistema imune, a gente tem várias moléculas de sinalização, tanto na superfície do tumor quanto nas próprias células do sistema imune, que reconhece aquela massa, aquele crescimento desordenado e tem a capacidade de disparar mecanismos de matar o tumor, né? Percebe-se que, para isso, a gente tem células NK, células CD4, células CD8, ambas T-cells, né, células T, que reconhecem antígenos, reconhecem proteínas, reconhecem receptores na superfície da célula e criam a resposta imune. Particularmente, as células dendríticas já partem para o processo de gerar anticorpos e assim por diante. Bom, de qualquer forma, à esquerda a gente vê um processo normal que o próprio sistema imune seria capaz de eliminar. Infelizmente, no câncer, principalmente avançado, vários fatores, citocinas, IL-10, fatores de crescimento, como TGF-beta, óxido nítrico e assim por diante, gerados pelo tumor, criam um ambiente em que as células do sistema imune meio que se perdem e basicamente param de reconhecer aquilo como um organismo estranho e, portanto, o tumor cresce livremente sem uma resposta, sem um ataque imune. É muito comum a gente ver todas essas células do sistema imune infiltradas no tumor, mas que, de fato, elas estão ali meio que latentes, sem uma contribuição efetiva em matar aquelas células. Uma dessas estratégias que eu acabei de mencionar, que vem sendo muito efetiva no tratamento do câncer, é a inibição, por exemplo, do que eles chamam de imunocheckpoints. Então, a partir do momento que uma célula do câncer começa a expressar os PDs ou o PD ligante, a gente tem uma sinalização que a resposta imune pode ser parada. E a inibição com anticorpos monoclonais representados aqui em vermelho permite com que o sistema imune novamente comece a atacar aquele sistema. Então, o que tem de mais avançado em imunoterapia hoje em dia depende desses imunocheckpoints que realmente são os responsáveis por fazer o tumor parar de crescer. Excelente. Dito isso, a gente pode sumarizar aqui o que a gente tem de diferentes estratégias para atacar um tumor. Então, a gente pode começar pelo simples fato que tem vários fármacos, que a gente chama de pequenas moléculas, né, que são muito utilizados, são a primeira linha de tratamento, costumam ser o mais acessível. São disponíveis oralmente, entram nas células e membranas, podem ser escalonáveis a um preço relativamente barato, costumam ter um bom health time, ou seja, tem características farmacocinéticas, farmacodinâmicas e de ataque ao tumor interessantes. Normalmente, a gente também tem muito efeito colateral quando a gente está falando de pequena molécula. Então, por exemplo, as cisplatinas da vida, que são os quimioterápicos muito comum utilizado, eles intercalam no DNA e você imagina que ele intercala no DNA de qualquer célula. Obviamente, a célula do tumor está crescendo mais rapidamente, então ela pode sofrer mais com esse composto, mas, tecnicamente, outras células podem sofrer também. Aí, em algum momento, foram desenvolvidos os biológicos, então são proteínas, anticorpos específicos que vão direto ao alvo, né? Mas que têm algumas limitações, porque eles normalmente têm que ser injetados intravenosamente, tem um custo bastante alto, uma boa longa-vida, e isso inclui, inclusive, o que a gente acabou de falar desses inibidores de checkpoint, né? Então, a gente está falando de anticorpos monoclonais que, eventualmente, a gente está também trazendo um tratamento na escala de, talvez, dezenas de milhares de dólares por paciente, tá? E, por fim,
muito vem sendo estudado, terapias muito mais personalizadas, que envolvem atacar com a célula e não mais com uma proteína, um anticorpo ou com uma pequena molécula. Ou seja, você infunde no paciente células capacitadas a destruir aquele tumor. E é o tópico principal do que a gente vai conversar hoje, que são as CAR-Ts, que são células, basicamente, do próprio paciente e que são preparadas para destruir aquele tumor. Devemos dizer que, apesar de ser superpersonalizadas e reconhecer especificamente alguns antígenos, tem custos e logística complexa, mas tem grandes vantagens. Tá? Então, a gente está lidando com 3 linhas de tratamento aqui para que o médico, o oncologista, descubra qual que é a melhor. Obviamente, nem tudo está disponível em todo lugar. Tá? E, definitivamente, o custo tem que ser levado em consideração, principalmente quando a gente fala em terapia tão personalizada quanto o CAR-T. Aqui é um breve resumo de o que é uma CAR-T, né? Uma célula CAR da linhagem T. Basicamente, o paciente que vai receber essa terapia, ele é submetido a uma coleta de sangue, um volume relativamente grande, meio litro de sangue. Esse sangue é preparado no sentido de enriquecer células T que o próprio paciente tem. Isso é levado para um laboratório e, nesse laboratório, as células T do paciente são transfectadas com o CAR, o famoso CAR. Ele está inserido num vírus e, a partir do momento que o CAR entra na célula, essa célula começa a expressar em sua superfície moléculas que passam a reconhecer a célula do tumor e também a desencadear mecanismos que permitem com que ela ataque com muita eficiência essa célula do tumor. Essas células são expandidas ainda em laboratório e infundidas novamente nesse paciente, que vai receber as próprias células, ou seja, não existe nada mais personalizado que isso. E, por fim, as células T vão começar a atacar esse tumor. Tá? Há uns 5 anos foi investido, foi uma grande iniciativa de investimento aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, em conjunto com a Fundação Butantan, para construir uma fábrica de CAR-Ts. E, na verdade, essa fábrica são 12 salas de cultura muito especiais, que têm condição de tratar 12 pacientes simultaneamente. Então, essas bolsas chegam nessa fábrica, são processadas, o processo demora em torno de 2 a 3 semanas para que chegue de volta no paciente. Tá? Então, tem um investimento grande, e posso dizer que essa fábrica aqui de Ribeirão Preto, que está também sendo construída em São Paulo, se já não foi completada, são poucos no mundo, principalmente no setor público, né, para fazer o tratamento na rede pública de saúde. Apresento aqui para vocês agora um pouco mais da estrutura do que é o CAR, de fato, né, também conhecido como Chimeric Antigen Receptor, e ele é um pedaço de anticorpo que foi desenvolvido especificamente para reconhecer a célula do tumor, uma região transmembrana, que é super importante para a flexibilidade e acessibilidade desse domínio de reconhecimento na célula-alvo, e um domínio intracelular que dispara, de fato, a sinalização à medida que novas células são reconhecidas. Então, especificamente, à direita, o CAR que a gente utilizou no nosso estudo e que é fabricado aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, que tem um domínio de reconhecimento da proteína CD19. Então, esse CAR ele é voltado para tratamento de linfoma e leucemia, que expressa CD19 na sua superfície. Tem uma região de conexão bastante flexível e alguns domínios de ativação aqui. A gente fala que esse CAR já é de 2ª geração porque ele tem 2 domínios de ativação. Então, ele dispara 2 vias de sinalização intracelular de células T, relacionadas a esse domínio 4-1BB e também ao CD3 delta aqui. Então, esse vetor é inserido, como eu disse no slide anterior, dentro da célula do paciente para se fazer o tratamento. Então, o que a gente pode dizer de específico? Como a gente já falou um pouquinho, ela é muito eficiente, principalmente em cânceres sanguíneos, onde as células estão circulantes. Vocês podem imaginar que é difícil uma célula do sistema imune chegar num tumor muito infiltrado num tecido, mas
muito desenvolvimento vem nessa linha também. É um tratamento bastante personalizado, tem uma resposta durável, que é importante, porque a persistência mantém o nível de células tumorigênicas baixa por um bom tempo, o que impede com que o tumor cresça novamente. E, sem dúvida nenhuma, uma ilimitada capacidade de inovação, porque a gente pode criar diferentes construções e coisas do tipo. Inclusive, pode-se criar células que não sejam necessariamente derivadas do próprio paciente. Quais são as desvantagens? A gente pode ter efeitos colaterais muito adversos. A gente tem uma certa limitação para vários tipos de câncer, um custo bastante alto que foi reduzido significativamente, talvez pode ter chegado até 10 vezes com a fábrica construída aqui no Hemocentro, mas tem um processo de produção bastante complexo, muito especializado. Tá? Então, a gente tem que balancear isso. Considerando todo esse desenvolvimento e como parte desse processo, a gente entrou no projeto para tentar entender os mecanismos moleculares mais específicos que pudessem permitir com que a gente voltasse para rounds de novas moléculas CAR que tornassem a terapia mais eficiente. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de mostrar aqui um exemplo do resultado bem-sucedido quando a gente tem um CAR. Tá? Então, à esquerda, a gente tem a imagem de um paciente com uma metástase muito avançada, muitos tumores, e que depois de um mês de tratamento, basicamente todos os tumores sumiram com esse tratamento. Posso dizer também que a taxa de observação desse tipo de efeito é em cerca de 20% a 30% dos pacientes apenas, infelizmente. E também, essa é a última linha de tratamento, não existe outra opção para o paciente. Então, salvando aí de 20% a 30% dos pacientes, ainda é um processo bastante interessante e vale, sem dúvida, a pena todo o investimento. O que de fato a gente propôs dentro deste processo inteiro é olhar para essas CARs, tanto de paciente, que a gente ainda está estudando, quanto de linhagens celulares, e aí o nosso foco é o próprio CAR, é entender a sinalização desse, quais são os mecanismos que poderiam auxiliar a desenvolver células melhores. Então, a gente utilizou desses CARs para fazer um estudo proteômico muito detalhado e observar o que acontece com essas células, quais são os primeiros eventos moleculares que são disparados, e isso ajuda a entender ou mesmo a controlar efeito colateral que possa estar acontecendo nesse tipo de terapia. Tá? Então, aqui é um workflow do que a gente vem fazendo, sempre com o objetivo de identificar essas assinaturas moleculares e moléculas relevantes para o tumor. Então, a primeira etapa do nosso estudo, sem dúvida nenhuma, foi caracterizar muito bem essa célula, e a gente, depois da transfecção com o nosso CAR, que está aqui ilustrado na parte de cima, a gente foi observar que cerca de 80% das células recebiam ou estavam já expressando o CAR depois de processadas, ou seja, a gente trabalhou com uma população celular bem rica expressando o CAR para garantir que o nosso efeito seria o máximo possível. Tá? Então, dentro de todo esse processo, como eu já disse, a gente tinha a visão de que entender os primeiros eventos moleculares, a iniciação desse processo é relevante, porque aquele início também pode ser um ponto de controle, caso necessário, e ao longo da apresentação vocês vão entender o que a gente quis dizer com isso. A gente também, definitivamente, queria identificar as moléculas efetoras, as redes de sinalização e assim por diante. Então, o nosso desenho experimental se baseou em utilizar aquelas células CAR, uma linhagem celular de célula T, para garantir principalmente homogeneidade, e um outro ponto importante, quando a gente pega uma célula de paciente debilitado, com câncer avançado, que já passou por linhas de terapia, essas células T que se recebe para se fazer esse processo já estão bem doentes. Então,
Para entender um mecanismo molecular, a gente definitivamente preferiu em trabalhar com uma linhagem relativamente saudável para garantir que os efeitos fossem maximizados. Pegamos essas células e fizemos uma cocultura com o que a gente chamou de uma célula-alvo, target, né? Que é uma célula de linfoma chamado RAG. Então, essa proteína, essa célula, ela expressa CD19 na sua superfície. Então, a gente pegou a célula CAR-T e pegou a célula RAG e fez uma cocultura dessas células no meio por apenas 10 minutos, justamente com o objetivo de entender os primeiros eventos moleculares. Para quem tem alguma noção de estudo proteômico, vocês devem imaginar que a gente criou uma complexidade bem grande aqui, pelo fato das células, ambas, terem seu proteoma, suas proteínas. Então, como discriminar o que vem da célula CAR frente ao que vem da célula-alvo? E é óbvio que a célula-alvo vai morrer muito rapidamente. Então, ela vai explodir e jogar todas as suas proteínas nesse meio também. Então, a gente utilizou uma estratégia pouco cara, mas muito elegante, em que a célula-alvo, todas as proteínas foram marcadas isotopicamente com carbono 13. Então, quando a gente olhasse isso por espectrometria de massa, células com carbono 13 ou as proteínas com carbono 13 viriam definitivamente da célula-alvo, enquanto as proteínas naturais com carbono 12 viriam da célula T. Para esse estudo, a gente utilizou tanto um mapeamento do proteoma global, quanto um mapeamento do fosfoproteoma. Tá? E nós vamos discutir principalmente o proteoma global, porque o fosfoproteoma ainda está em análise, devido à complexidade dos dados. Utilizamos uma estratégia relativamente atual de espectrometria de massa e instrumentação de ponta aí também através de uma colaboração. E o que a gente obtém de um perfil é isso, cerca de 9.000 proteínas / genes identificado neste conjunto celular. A gente também percebe que alguns peptídeos eram exclusivos, como se imaginar, da célula CAR, e outros exclusivos da célula-alvo. Apesar do número relativamente pequeno, neste caso aqui, porque a gente esperaria que as células seriam mais diferentes. Ao mesmo tempo, a estratégia proteômica que a gente utilizou força um pouco que as mesmas proteínas sejam detectadas. Tá? Excelente. Então, um conjunto bem vasto de identificações aqui para a gente vasculhar e achar coisas interessantes aqui. Excelente. Então, o que aconteceu com a célula CAR, a CAR-Jurkat? Jurkat era a linhagem celular, que eu esqueci de mencionar, me desculpe, quando a gente colocou ela em tratamento tão curto espaço de tempo com a célula-alvo. Então, esse gráfico, conhecido como vulcano plot, mostra o que aumentou do lado direito. Isso aqui é em log de vezes que foi aumentada na base 2. Tá? Então, se eu vejo um ponto aqui em 1, significa que dobrou a quantidade de proteína, versus a probabilidade desse dado estar sólido, correto. Então, em função do p-valor invertido aqui. Quanto mais alto, menor o p-valor na escala de menos log da base 10. Então, a gente começa a observar proteínas interessantes. E IgMs, IgKs, isso são todos anticorpos, como era de se esperar que existiria alguma produção. Mas, por exemplo, o CD74 foi uma proteína que já chamou bastante atenção, porque ela está envolvida no mecanismo de reconhecimento celular no sistema imune. Por outro lado, a gente vê que diminuiu, por exemplo, um Toll-like receptor, diretamente envolvido também na resposta imunológica e assim por diante. Então, a partir de um estudo desse, a gente precisa começar a entender o que acontece com as proteínas que foram alteradas. Lembrando que essas alterações ocorreram nos primeiros 10 minutos de contato entre as células. Tá? Então, algumas dessas proteínas são associadas em redes e a gente chamou atenção já para CD74, que é um tipo de apresentador de antígeno ou também de proteína de histocompatibilidade. Né? É interessante imaginar que a célula CAR já colocou isso na superfície celular tão rapidamente, mas definitivamente é uma proteína que com certeza tem o papel nesse reconhecimento da célula-alvo. Podemos imaginar que se o reconhecimento for muito forte, também podemos gerar problema, por exemplo,
quando a gente observava na própria pandemia da Covid um fenômeno que chamava storm de citocina, né? Uma tempestade de citocinas. A resposta inflamatória ou imunológica é tão rápida, tão forte, que a gente gera muita resposta imunológica e isso mata o paciente. Então, eventualmente, a gente não quer que essa resposta seja tão rápida e tão forte. Tá? Então, CD74 pode ser uma dessas moléculas envolvidas. Para a gente tentar identificar que isso é válido, a gente olhou para os dados de cada uma das amostras e eu devo mencionar que a gente correu sextuplicatas biológicas para esse tipo de experimento, para ter uma confiabilidade estatística suficientemente grande para que em 10 minutos a gente conseguisse identificar coisas. Então, a gente mostra que os peptídeos vindo da amostra da CAR-T estavam elevados. Tá? Obviamente, a mesma coisa foi feita para o Western blot, mostrando esse aumento particularmente depois do contato. 10 minutos, que já pode ser visto aqui uma banda bem forte aparecendo. Então, o CD74, sem dúvida nenhuma, é uma molécula interessante e alvo desse tipo de estratégia. Além disso, a gente adiciona no CAR moléculas que têm como objetivo fazer justamente ou amplificar a sinalização do tipo célula T, né? E dentro dessa cascata, a gente vê que várias proteínas podem ser alteradas. Particularmente, demonstramos com esse estudo que uma quinase chamada de LCK, ela subia significativamente depois do contato. Interessante mostrar que a CAR tem essa quinase, a alvo não tem essa quinase, mas a partir do momento que a gente coloca elas juntas, estão comparando 0 com 10 minutos, essa quinase aumenta significativamente. Primeiro resultado é dizer que definitivamente a sinalização está funcionando, porque era de se esperar. Segundo resultado é que, de novo, muito rapidamente, ao aumento da expressão dessa quinase. E para todos que lembram, uma enzima, ela amplifica o sinal. E uma quinase ainda, que é uma enzima normalmente muito rápida, que trabalha com fosforilação, aumentar em 10 minutos, ou duplicar praticamente em 10 minutos uma quinase, também está gerando uma resposta bem rápida. Outras proteínas downstream aqui da sinalização foram detectadas como alteradas, num sentido de validar que a sinalização estava funcionando bem. Então, mais um alvo interessante que surgiu para a gente aqui, que é a LCK. Partindo do princípio que é uma quinase, né, a gente foi procurar a possibilidade de ter um inibidor químico dessa quinase. E definitivamente existe. Existe, na verdade, até em uso clínico, uma molécula chamada desatinib, que tem a capacidade de inibir essa quinase. Então, a nossa hipótese era que, ótimo, então eu infundo uma CAR no paciente, e se a resposta estiver muito alta, a gente pode inibir com inibidor de quinase e segurar um pouco efeitos colaterais potenciais que possam aparecer ali. Né? Então, foi o que a gente tentou. A gente mostrou por Western blot uma pequena alteração da quantidade da enzima, mostrou que existe perto de confiança estatística, a maioria de fato não gerou uma confiança estatística forte, que inibindo a LCK, a gente tinha uma parada na resposta das CARs, ou seja, criando um mecanismo de modulação. Como toda boa ideia na ciência tem chance de ter sido já realizada por alguém, após a gente desenvolver toda essa estratégia, a gente percebeu que, de fato, utilizar desatinib em células CAR-Ts poderiam, sim, trabalhar como um switch farmacológico. Então, é um estudo que já tinha sido publicado alguns anos atrás, que validaram a nossa hipótese, por um lado positivo, por um outro lado nada muito inovador, uma vez que já tinha sido publicado. Fantástico. Bola para frente, vamos mudar o foco e tentar entender um pouquinho melhor como que foi esse processo de ativação. Né? O que mais a gente observava? Então, aqui a gente está olhando de ponto de vista da célula-alvo e a gente detectou várias fosfatases, outras proteínas ligadas à resposta de célula T, outras moléculas responsáveis por ativação que também podem ser moléculas importantes para servir como alvo.
Chamou um pouco a nossa atenção que BRCA2, que é uma molécula responsável por reparo de dano de DNA, também estava alterado logo no começo do processo. Então, dá a impressão que a célula-alvo estava sofrendo e tentou ativar mecanismos de sobrevida, de estender um pouco a sua sobrevida aí, sem sucesso, porque em pouco tempo elas morrem. Então, do ponto de vista de sinalização, foi interessante observar todas essas moléculas. Por exemplo, a KT também mapeei outras quinases que estavam envolvidas nesse processo. Dito isso, temos um longo trajeto ainda para tentar observar fenômenos em cima de cada uma dessas moléculas, mas, de fato, a gente passou o foco para entender agora, de fato, a sinalização. Então, como eu disse no começo, a gente olhou o proteoma total, são todos esses dados que a gente já trabalhou, mas a gente olhou também para o fosfoproteoma. Tá? E o fosfoproteoma gerou outra camada bem complexa de informação. Então, a gente tem aí 6.000 fosfosites, ou seja, peptídeos que contêm um sítio de fosforilação sendo detectados na célula Jucat e outros 5.700 na célula-alvo. Então, a gente tem que fazer censo disso. Como você pode ver, até pela cara desse vulcano plot, é muito mais evidente alterações, mesmo que apenas a 10 minutos, no nível de padrão de fosforilação quando comparado ao nível total de expressão de proteína, porque a sinalização é muito rápida. Eventualmente, 10 minutos pode ter sido até tarde demais em termos de sinalização. Contato instantaneamente dispara de sinalização. Então, a gente teve que ter todo um cuidado aqui para entender de fato o que estava acontecendo. Novamente, várias proteínas interessantes começaram a aparecer e a gente tentou organizar isso de uma maneira um pouco mais compreensível. A primeira maneira de olhar para um projeto que envolve tanta modificação seria procurar proteínas-alvo. E há 2, 3 slides atrás, a gente já pôs uma proteína favorita para a gente nesse projeto, que foi a quinase LCK. A quinase LCK ela é fosforilada em diversos sítios e a gente detectou todos esses sítios aqui, mas principalmente o sítio 394/395 como alterado. Esse sítio, particularmente, é o sítio de ativação da quinase. Ou seja, além da gente estar aumentando a sua expressão, a gente também amplificava a ativação dessa quinase neste projeto. Tá? Interessante notar o ponto que essa ativação ocorre e como isso interfere na estrutura da proteína, e toda essa informação foi bem interessante achar já nos bancos de dados, através de estruturas tridimensionais, ou seja, para muitas dessas proteínas-alvo, a informação científica já é bastante sólida. Para outras centenas, a gente não tem nem perto o nível de detalhamento. Então, aqui a gente está mostrando onde é o sítio de fosforilação, de ativação dessa enzima. Então, a gente pode imaginar que tem alguma alteração de conformação, assim por diante. Ao mesmo tempo, é interessante notar que a gente teve vários outros sítios de fosforilação e muitos desses sítios eles ocorrem na superfície da molécula. E é sabido que essas fosforilações que não são diretamente associadas à ativação, mas sim mais superficiais, podem interferir definitivamente com interações proteína-proteína. Então, nosso próximo desafio foi tentar identificar potenciais interações da proteína LCK que pudessem ser interessantes como o contra-alvo, né? A proteína que interage tem alguma função importante que poderia explicar determinado tipo de comportamento. Então, aqui é um dos exemplos. Aqui, a gente mostra dentro da proteína LCK onde está o sítio de interação, e essa região do box grande azul aqui interage com essa região desse box verde dessa proteína MET, que é o receptor do fator HGF. Pronto, a partir do momento que a gente põe uma fosforilação aqui, definitivamente a gente interfere com essa interação. Então, a gente entra numa camada, de novo, de alta complexidade molecular, mas esse tipo de resultado mostra que a gente deveria tentar estudar melhor a interação da LCK com o fator
de crescimento de hepatócito. É a linha que a gente tende a seguir dentro de um projeto de fosfoproteômica. A outra coisa interessante de notar é tentar entender dentro dos sítios alterados o que é mais óbvio. E existem consensos, sequências consensos das quinases para determinados sítios, né? Então, toda vez que a gente tem uma serina seguida de uma prolina, é muito sabido que a gente está lidando com CDKs, com ciclina dependentes. Então, isso é outra linha que a gente pode tirar dessa história. Existem outras quinases envolvidas também, mas aqui entender que a célula para ou avança o ciclo celular no processo de contato também não deixa de ser uma informação interessante para tentar manipular bem essas células. Tá? Além disso, como também era esperado, era saber do lado da célula-alvo o que estava acontecendo. Então, aqui, de todos os sítios de fosforilação que a gente identificou, que se sobrepõem entre as células CAR e a célula-alvo, a gente foi ver que, de fato, a célula-alvo está sinalizando muito mais. O eixo Y representa alterações da célula-alvo. E a sinalização era muito mais evidente na célula-alvo do que na célula CAR. Interessante, sim, apesar da célula CAR ela ter uma sinalização, a célula-alvo responde muito mais rapidamente. Obviamente, por diversos mecanismos, lembrando que a gente está querendo matar ela, né? Então, ela pode também criar mecanismos para atrapalhar esse processo, e é isso que a gente tenta identificar. De maneira geral, a gente viu que existe um metabolismo de RNA muito grande, que os ribossomos estão bastante ativados e que várias proteínas fosforiladas estão entre elas, como era de se esperar, validando basicamente o dado. Além disso tudo, na nossa busca por outras proteínas interessantes, a gente percebeu que, como eu tinha dito, temos ciclinas dependentes envolvidas e uma fosforilação no sítio 14 da ciclina dependente 5 era bastante evidente. Só que aí, a hora que você traz isso para o contexto do câncer, a gente começou a lidar com mais um nível de complexidade relevante para levar em consideração. Então, você imagina que a gente está aplicando essa terapia como última opção para um determinado paciente, e esse paciente vai ou não ter benefício disso. Nós não podemos, às cegas, aplicar para todo paciente. Então, entra a camada de informação relevante. A figura de baixo aqui mostra para vocês todos os sítios de mutação da proteína CDK5 em cânceres do sangue. Então, são detectadas 71 variantes nesse câncer de sangue que é susceptível a uma mutação. Devo dizer que, se eu sei, por exemplo, neste caso, que eu tenho uma fosforilação relevante, aumentada, que ajuda potencialmente na resposta das células CAR em CDK5 na posição 14, eu observo que na posição 14, então 11, 12, 13, mais ou menos 14, eu tenho uma mutação. Obviamente, essa mutação pode ter vindo de apenas um paciente. As mutações que estão aqui embaixo, elas são menos prevalentes comparando com as que estão aqui em cima. Então, definitivamente, se eu tenho um paciente que depende dessa terapia, talvez valha a pena fazer um perfil molecular de algumas proteínas-alvo relevantes antes de infundir. Perceba o problema que eu crio para a clínica, né? Eu tenho essa informação, mas a gente não tem como fazer o screening genômico de todo o paciente. Mas isso é a linha da medicina personalizada, né? Se é realmente personalizada, talvez a gente tenha que fazer esse perfil e tentar identificar se eu não vou criar problema para esse paciente, uma vez que o sítio-alvo da nossa sinalização pode estar mutado. Tá? Tenho aqui um segundo exemplo, que é a proteína MELK, e vocês percebem que apareceram mais bolinhas em cima dela aqui. A MELK ela foi alterada em duas posições, 505 e 536, e a gente está falando desta região em particular, em que a gente tem muitas mutações acontecendo. Então, novamente, a hora que a gente recebe
uma informação molecular tão detalhada como qual é o sítio de alteração que está acontecendo para o tratamento das células CAR, a gente também precisa ter noção que esses sítios podem estar mutados em alguns pacientes. Então, muita informação traz muita complexidade e evidencia outros desafios que a gente tem que solucionar utilizando uma terapia tão sofisticada, tão avançada quanto essa. Bom, como eu disse e como eu tentei mostrar, a complexidade foi aumentando a um certo ponto que tornou até um pouco complicada a nossa vida. Então, a gente tem que parar em algum momento e rever exatamente para que lado a gente leva projetos desse tipo, que tem complexidade inerente, mas que, ao mesmo tempo, tem algumas respostas relativamente simples, como foi o caso da LCK, que eu mostrei para vocês. Então, para mensagens finais, eu queria dizer para vocês aqui é que, de fato, com esse avanço da proteômica, a gente cada vez se torna mais compreensível, no sentido de que a gente complementa, a gente detecta muito mais coisas, e o aumento dessa detecção, aumento dessa sensibilidade, traz maior complexidade para a gente tentar entender com o que a gente está lidando, né? Definitivamente, esse perfil refinado proteômico e fosfoproteômico dessas células CAR trouxe algumas linhas de desenvolvimento das novas moléculas que precisam ser consideradas. Isso é complexo do ponto de vista que, para cada CAR que for desenvolvido, eu preciso desenvolver um estudo clínico inteiro. Então, a coleta de informações ela vai servir para priorizar quais são os CARs mais efetivos no futuro, definitivamente. Temos muitos desafios pela frente, dentro da integração de dados, dentro da associação com complexidade genômica e com patologias, que precisa ser levado em consideração. Mas, definitivamente, também a gente precisa estudar talvez uma centena de pacientes para conseguir realmente caracterizar com muito detalhe de mecanístico como que essas células trabalham em diferentes contextos. Lembrando lá no começo que eu disse, a gente recebe uma célula relativamente doente de um paciente quando ele chega para esse tipo de terapia. Mas a gente está lidando com medicina de precisão e com medicina personalizada. Talvez daqui a 10 anos todas essas características possam ser incorporadas aí em um processo. Como eu disse no começo, isso é um trabalho de um centro, não é um trabalho de apenas um grupo, e não tenho como deixar de agradecer a oportunidade de trabalhar num grupo tão completo de cientistas do Centro de Terapia Celular, coordenado pelo professor Rodrigo Calado, professor Diego, que estuda a parte clínica e assim por diante, mas na parte de desenvolvimento de CAR, professor Lucas Botelho e doutora Virgínia foram imprescindíveis para a gente conseguir fazer esse trabalho. Tivemos colaborações de Facilities Proteômica, do professor Dário Alessi, do professor Dominique Helm, da pós-doutora doutora Virgínia, e de um grupo muito interessado nesse projeto. Esse projeto foi liderado pelo John Table, aluno que está terminando o seu doutorado, e foi apoiado por diversas instituições. E, como eu disse lá no começo, isso é parte integrante de algumas iniciativas. Não posso deixar a oportunidade de fazer uma pequena propaganda que o processo seletivo do nosso programa de pós-graduação inovador está acontecendo e ele passa a acontecer pela FUVEST, tá? E a gente tem um modelo novo de mestrado sendo implementado, que é um desafio bastante interessante para o próximo ano. E como parte integrante do programa multicêntrico, a gente definitivamente vai comparar e compartilhar os desafios para ver o quão benéfico ou essa nova proposta pode ser também, talvez, para o programa multicêntrico. Interessante dizer que, como a prova é feita pela FUVEST, isso torna a prova abrangente e acessível para qualquer candidato do país inteiro. Tá? Por fim, devo só agradecer, deixando uma imagem linda, recente, do pôr do sol aqui no nosso campus, e, mais uma vez, agradecer ao programa Multicêntrico pela oportunidade para compartilhar esses dados bem recentes, e fico aqui à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigado. Obrigada, professor Vitor, pela excelente apresentação.
só alguns avisos aqui, eu coloquei no chat e também no bloco notas compartilhadas a lista de presença, então a gente pede para vocês preencherem. E também a gente pede para que vocês cliquem no ícone levantar a mão, que fica à direita. Eu vou fazer aqui vou levantar a mão aqui para testar. Então, tem algumas pessoas podem querer fazer perguntas, então a gente vai seguir essa ordem aqui da mão levantada aqui na plataforma. Então, parabéns, Vitor, pela apresentação, excelente tema, né? Então, só um comentário geral, né, assim, sobre essa nova, mais recente, talvez, terapia inovadora, né, de imunoterapia contra cânceres que realmente são mais resistentes, né? E seria um tratamento personalizado, né? Pelo que eu entendo. Então, acho que, de fato, o que a gente tem agora é o desafio de ter mais informações de mais pacientes, porque o que se tem de informação atual é que realmente é bastante promissor, né? Aquelas imagens que você mostrou, acho que é de PET scan, né? Mostra a redução, né? Eu conheço até um paciente que é aqui do Rio que teve essa terapia, né? Com sucesso, né? E realmente é bastante promissora, né? Acho que cada vez mais se estuda, mais tem, né, quebra-cabeça se encaixando para a gente ter aí uma informação consolidada sobre essa terapia. Parabéns aí pela apresentação. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu ver. Flávia, você é a próxima. Obrigada, Vitor. Excelente, como sempre, o trabalho, acho encantador esse trabalho hoje, que a gente, né, como a Luísa falou, fala tanto de medicina de precisão personalizada. E aí, eu não sei se eu perdi lá no começo, mas quando essa célula alvo Raj, ela é uma célula de cultura imortalizada. E aí, então é isso, então eu peguei isso mesmo. Então, aí a minha dúvida é, por exemplo, como que, se vocês têm alguma ideia, né, de como transpor, por exemplo, para uma célula do paciente, porque eu imagino que uma célula imortalizada também vai ter suas características próprias, de que, enfim, foi mantida naquela cultura. E se tem alguma ideia, por exemplo, de fazer esses mesmos ensaios de proteômica nas células do paciente que está acometido? Não, sem dúvida nenhuma, a gente adoraria fazer isso com toda a célula de paciente. O desafio é o seguinte: primeiro, o número de células. Né? Uhum. Um estudo proteômico como esse, ele levou 10 milhões de células em cada replicata biológica para a gente chegar nesse nível de detalhamento. Uhum. Então, é basicamente a bolsa inteira do paciente quando ele vai para a fábrica. Tá? Então, existe essa limitação de quantidade de célula. E, como eu disse, a célula do paciente de verdade está muito debilitada. Então, o maior esforço na fábrica é tentar expandir a célula saudável no meio daquele monte de célula doente do paciente. Dito isso, a gente gostaria muito, a gente vai, provavelmente, depois de ver como que anda, investir, talvez, no sangue ou nas células após o tratamento dos pacientes. O Hemocentro está conduzindo, o professor Diego, está conduzindo um estudo com 80 pacientes. Tá? Uhum. E esses pacientes vão ser seguidos, amostras vão sendo tiradas e assim por diante. A partir do momento que a gente mostra esse tipo de resultado, a gente ganha um pouco mais de confiança para tentar investir nas células de paciente. Sempre com a perspectiva de que a quantidade de célula que a gente vai ter é muito menor, né, à disposição. Então, para isso, a gente tem que mudar um pouco a tecnologia também. Então, a gente tem que reduzir a escala, tem que usar estratégias mais sensíveis, e é basicamente o que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos 6 meses. Redução de escala de análise proteômica. A gente recebeu um instrumento novo dentro do projeto de multiusuários da FAPESP, e a gente está tendo um progresso razoável, mas acho que ainda não perto o suficiente para elucidar coisas novas das células do paciente, por conta dessa limitação de quantidade. Entendi, perfeito. Obrigada. Imagina.
Bom, pessoal, perguntas? Tem elogios aqui no chat pela apresentação, pelo trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantada. Bom, não identifiquei aqui mão levantada. Então, se ninguém mais tiver perguntas, né, eu gostaria de agradecer novamente, né, a presença do professor Vitor aqui nos nossos seminários. Então, tem mais elogios aqui ao trabalho. Parabéns, então, professor Vitor, pelo excelente trabalho. E a gente encerra aqui, né, essa edição aqui dos seminários que passou a acontecer às quartas-feiras, então é importante também ressaltar isso para todos, né? A partir do segundo semestre de 2025, a gente vai realizar esses seminários, então, nas quartas-feiras, tá bom? E então é isso, pessoal. Daqui a 15 dias a gente se encontra aqui de novo nessa plataforma, né? E a gente vai disponibilizar a gravação da palestra no YouTube do Multicentro, tá bom? Obrigada. Tem mais ali, ó, Neide, Daiane elogiando também. Eu também gostaria de parabenizar e desejar sucesso pelo trabalho. Muito bom. Muito obrigado, professoras. Vou encerrar aqui a gravação.